Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nós queremos começar o nosso tempo de louvor, de adoração, individualmente, cada um de nós, orando no lugar em que estamos, silenciosamente, preparando a nossa mente, voltando o nosso coração para o Senhor e para este tempo de culto que nós queremos lhe prestar. Vamos aproveitar então o nosso prelúdio musical para isso. Que a graça e a paz do Senhor possa continuar com cada um de nós. Queremos ler a palavra do Senhor no início deste culto, lembrando que aquilo que nos trouxe para o Senhor não foi apenas para um momento único de experiência de salvação, mas o início de um processo que é uma caminhada com Deus. E esta caminhada faz parte daquilo que é a nossa salvação, tanto quanto aquele momento em que nós tomamos esta decisão. E a palavra chama isto de santificação. E o Senhor nos chama para ser santos como Ele é santo. Então eu convido os irmãos a ficarmos de pé e lemos a palavra do Senhor em textos que nos falam sobre esta realidade para as nossas vidas. Vamos fazer esta leitura de forma responsiva, conforme está projetado. E começamos todos juntos lendo: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que vos santifico. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas pondo tudo à prova, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda a espécie de mal. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Amém. O Deus de Israel, o Deus da Igreja de Jesus, é um Deus diferente. E por isso ele se apresentava como um Deus santo. Havia muitos deuses naquele tempo. Não havia falta de deuses nem de religião. Mas os deuses tinham muitas coisas em comum, os deuses dos vários povos. Nós lemos sobre as diferenças que eles tinham entre si, eram muito pequeninas. Eles eram quase todos os povos tinham um Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus do trovão, o Deus da agricultura, o Deus do mar, o Deus do vento, disto, daquilo, outro. E esses deuses eram muito próximos na sua forma de estar e de ser. Mas o Deus de Israel era diferente, completamente diferente. E por isso este Deus era chamado de um Deus santo, santo separado. Ele não era igual aos outros. E como ele era um Deus diferente, ele chamava o seu povo e dizia: eu sou um Deus diferente dos outros deuses, não há nenhum Deus semelhante a mim. Vocês são o meu povo, tem que ser um povo diferente. Não pode haver nenhum povo igual. Vocês têm que ser diferentes dos outros. Os outros povos podem viver da maneira que quiserem, vocês não. Porque vocês são o meu povo e assim como eu sou um Deus diferente, vocês precisam ser um povo santo. E esta é uma realidade que nos faz adorar ao Senhor. Nós não temos um Deus igual a todos, parecido com o de todos.
nós vemos a santidade do Senhor e isso nos leva a adorá-lo. E é o que nós queremos fazer agora. E eu convido o irmão a nós adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Quando olho a tua santidade, ao contemplar teu amor por mim, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz, quando sinto a tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar-te, quero adorar-te, meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar-te, quero adorar-te, meu alvo na vida é te adorar. Quando olho a tua santidade, ao contemplar teu amor por mim, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz, quando sinto a tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar-te, quero adorar-te, meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar-te, quero adorar-te, meu alvo na vida é te adorar. Amém. Aquilo que dissemos é tão sério, tão sério. Meu alvo na vida é. E na hora que estamos a cantar, quando a melodia é envolvente como esta, bem feita, inspirada, bonita, é fácil dizer isto. Mas o que é que significa isto? É só vir à igreja, quando conseguimos inscrição no culto das 11h30 para levantar a mão e cantar? Não, irmãos. A Bíblia fala sobre a adoração como vida. Tudo aquilo que nós fazemos pode ou não representar adoração. A palavra diz que nós devemos dar glória ao Senhor em tudo aquilo que fazemos, em todas as nossas atividades. É possível. Se a palavra nos chama a fazê-lo é porque é possível. Ela não nos pede o que não é possível fazer. Então, quando nós dizemos, Senhor, o meu alvo na vida é adorar-te, nós também estamos a dizer, então, Pai, olha, mãos, pés, boca, ouvidos, olhos, usa tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho.
Os meus dons, os meus talentos, a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, o meu lazer, os meus familiares, os meus amigos, os meus colegas, aonde quer que eu esteja, Senhor. Eu quero viver para a Tua glória, de alguma maneira exaltar-te. Então, quando nós dizemos o alvo na vida é adorar, nós também precisamos dizer, usa-me, Senhor, porque eu quero viver para o Teu louvor. E é o que nós vamos fazer agora. Espero que tenhamos cantado e dito com sinceridade no nosso coração que eu quero adorar-te, Senhor. O meu objetivo de vida é dar glória ao Teu nome. Então, com a mesma intensidade, vamos dizer ao Senhor, então usa-nos, Pai. Usa tudo aquilo que somos para o Teu louvor. Senhor nosso Deus, Tu que conheces os nossos corações, Tu conheces, Senhor, o coração de cada um de nós aqui. Tu ouviste aquilo que cada um de nós aqui disse, Senhor, e Tu conheces a intenção por trás daquilo que nós acabamos de dizer para Ti aqui neste momento, Deus. Que Tu nos possas usar, Deus, para o Teu louvor. Que realmente as nossas almas, Senhor, os nossos dons, os nossos talentos, tudo possamos consagrar para o Teu louvor. Nós vivemos, Senhor, Tu nos criaste, mas nos criaste para a Tua adoração. E o nosso maior desejo nesse momento, Senhor, é que tudo aquilo que acabamos de cantar seja uma verdade nas nossas vidas, todos os dias, Pai amado. Esta é a oração que nós fazemos em Teu nome, agradecidos. Amém. Amém. Antes que o irmão se sente, dê uma olhadinha quem está perto de si. Pode cumprimentar com os olhos, não é? Os olhos também falam, também expressam a nossa satisfação. E é bom estarmos juntos na casa do Senhor. Nós saudamos os irmãos, assim como saudamos aqueles que estão a acompanhar-nos pela internet. Que este tempo também seja um tempo abençoado para si. Os irmãos podem sentar-se. Igreja é família, é vida. E na vida da igreja, da família que é a igreja, cada semana, cada dia quase traz novidades, traz coisas a acontecer, umas que são boas, outras nem tanto, e nós precisamos estar a lembrar de acompanhar os irmãos e orar por umas e por outras. Esta semana passada era uma semana que havia alguns testes médicos importantes para algumas das nossas irmãs, que eram testes um tanto decisivos para a própria realidade da vida, não é? Nossa irmã Eduarda no que dizia respeito à parte cardíaca, a nossa irmã Nídia no que dizia respeito aos seus rins. E pela graça do Senhor, tanto num caso quanto no outro, os resultados foram bons, foram de tranquilidade para o nosso coração e trouxeram motivo de satisfação e louvor. E as duas já estiveram connosco no culto que tivemos um bocadinho mais cedo. Portanto, isto é motivo de agradecimento ao Senhor. Mas também houve aqueles que tiveram dificuldades. Nós continuamos a acompanhar a irmã Cremilde na recuperação do seu AVC. E a Paula Cristina, a filha, esta semana não passou bem. Problemas com a sua diabetes, com o seu coração também, precisou ser internada. Nós rogamos pelas nossas irmãs em termos de recuperação. O pai do nosso irmão Bruno é motivo constante das nossas orações. Ele está numa fase bastante complicada e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dele, assim como dos seus familiares. Dentro dos motivos que nós temos para dar graças ao Senhor, os irmãos vão completando aniversários. Nós não temos feito o momento dos aniversariantes porque estamos a viver uma realidade diferente, mas hoje
O nosso irmão João Batista faz anos e ele está lá atrás, os irmãos no fim podem dar um abraço, nem que seja com os olhos, não é? Por mais um aniversário que ele está a completar hoje. Esses são motivos de nós louvarmos ao Senhor e são razões pelas quais nós estamos gratos. Então vamos ainda orar nesta hora, pedindo ao Senhor pelos nossos irmãos que estão em necessidade e agradecendo a Deus pelas respostas que Ele tem dado às nossas orações. Pai, nós te louvamos porque Tu és um Deus ativo, um Deus prático, e nós te agradecemos pelas respostas específicas às nossas orações. Obrigado pelos resultados dos exames da irmã Eduarda, da irmã Nídia, que nos trouxeram motivo de louvor e de gratidão, que Tu possas continuar com elas, auxiliando na recuperação, Senhor, ajudando-as a estar em boa saúde. Nós pedimos também pela recuperação completa da irmã Cremilde, como nesta hora nos lembramos da Paula Cristina e rogamos, Senhor, para ela a bênção da saúde, Senhor, que possas acompanhá-la e auxiliá-la, recuperando, Senhor, deste momento difícil. Nós te agradecemos porque em muitas coisas nós vemos a Tua mão atuando. Nós rogamos pelos nossos irmãos que eventualmente já estão de férias, assim como nos alegramos e pedimos a Tua bênção para o João em mais um aniversário, que o Teu nome seja exaltado na sua vida também. Tudo isto nós te entregamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando andamos na estrada, há uma série de sinais. Muitos, não é? Quando nós não conhecemos os sinais de trânsito, nem prestamos atenção neles. Quando nós estamos a tirar a carta, nós aprendemos a olhar para eles, de repente percebemos que há muitos sinais na estrada. E há sinais para coisas diferentes. E há uns que são muito importantes. São sinais de aviso. Há perigos, há riscos. Por exemplo, pode ser um sinal dizendo, olha, neste local onde você vai passar há muito vento lateral, cuidado, o carro pode perder estabilidade. Olha, vai entrar numa zona agora onde há muitas curvas e contracurvas, atenção, controla a velocidade do seu carro. Olha, pode haver cruzamento de animais na estrada. Estas placas de aviso são para nosso benefício, para nos evitar algum acidente, para tirar das nossas vidas algo que pode ser muito grave. Na vida espiritual também, o Senhor Jesus nos avisou que havia perigos, que havia riscos. E nós temos estado a meditar nestes riscos. E eu convido os irmãos a abrir novamente as Bíblias. Mateus capítulo 7. Estamos quase a terminar o Sermão do Monte. Ainda não. Não é? Quase. But not yet. Ainda não é hoje. Mas vamos olhar novamente para os avisos que Jesus dá. E Ele deu 2 avisos muito sérios. Ele avisou sobre os falsos profetas e Ele avisou sobre autoilusão. As pessoas se enganarem a si mesmos. E no versículo 21, Ele dizia, Mateus 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demónios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Este texto, irmãos, não é sobre galardão, é sobre salvação. Jesus não está a dizer que estes indivíduos não vão receber prémio pelo seu trabalho. Não é isso que Ele está a dizer aqui. Ele está a dizer que eles estão perdidos. Ele diz, não sei quem vocês são. Apartai-vos de mim. É grave porque o Senhor Jesus usa a palavra muitos. O que nos faz ainda tremer mais. Porque, pelos vistos, o autoengano não é assim tão raro, mas é uma possibilidade verdadeira, é um perigo real, é uma placa muito grande na estrada da vida. O Senhor Jesus faz 2 contrastes aqui neste texto, não é? Nós percebemos que Ele fala sobre dizer e fazer, sobre fazer e viver. Primeiro Ele diz, nem todos os que dizem, vivem. Nem todos os que dizem, fazem. Alguns dizem muita coisa bonita, mas na prática não vivem. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra, mas aquele que faz. Eu repito, irmãos, e tenho dito isto várias vezes, não é para que nós deixemos de cantar. O tempo e o momento de cantar na igreja é algo agradável, é bom, a música faz parte da vida e o cantar é uma expressão genuína do coração, é muito bom.
Mas quando cantamos, estamos a declarar alguma coisa. O valor principal da música nem é a melodia, é a letra. E o que estamos a dizer é muito sério. Talvez nós precisamos com mais frequência parar e ler o texto que estamos a cantar, sem música, para percebermos o que é que estamos a falar. Senhor, eu quero adorar-te. Senhor, o meu alvo na vida é adorar-te. Que coisa séria. Imagine que você diz isso a uma outra pessoa. Quando estamos apaixonados e queremos casar, não é? Nós dizemos à pessoa que amamos, olha, tu és a pessoa mais importante da minha vida, eu vou amar-te o resto da vida, eu vou estar ao teu lado sempre, vou-te ajudar em todas as coisas, vou-te acompanhar, tu vais ser constantemente o amor da minha vida, eu vou viver para ti enquanto eu estiver aqui, só a morte vai nos separar. Isso são declarações muito sérias. E depois, como é que vivemos? Esta pessoa pode olhar nos nossos olhos dia a dia e confirmar, não, realmente, continua a cumprir aquilo que me disse naquela ocasião. E quantas pessoas o fazem e continuam a fazê-lo? Nós declaramos coisas tão sérias ao Senhor, mas o próprio Senhor Jesus disse, nem todos os que dizem, fazem. Falar é fácil. Cumprir a vontade do meu Pai é outra história. É outra história. Podem falar até com paixão, com entusiasmo, com envolvimento emocional, mas as obras não confirmam aquilo que estavam a dizer. Por outro lado, é possível fazer certas coisas e não estar a viver com o Senhor, porque é o contraste seguinte. Primeiro ele diz, nem todos os que dizem, fazem. E depois ele diz, nem todos os que fazem, vivem. Porque estes segundos faziam uma série de coisas, mas não viviam com Ele. Não tinham intimidade com o Senhor, não tinham proximidade com Deus, não eram conhecidos e não conheciam a Jesus, faziam muita coisa, até bonita, até interessante, e no fim Jesus diz, fizeram muita coisa, mas eu não sei quem vocês são, mas fizemos em teu nome, não vos conheço de lado nenhum. É dramático isto, irmãos, é dramático. Mais uma vez, o coração do problema aqui é um problema do coração, é um problema interior, é um problema de vida. Este conhecimento aqui, como temos repetido aos irmãos sistematicamente, é conhecimento relacional. É claro que Jesus sabe quem eles são. Conhece muito bem, tanto que Ele está aqui a dizer, Ele conhece tudo o que eles fazem. O conhecimento que Ele diz que não há entre eles é relacionamento. Imagine que você é importante em algum sítio. Vou imaginar agora, não é? Se você não é, faça de conta que é. Você é muito importante, sei lá, numa empresa, numa coisa aí, numa multinacional, você tem uma posição altíssima, não é? Naquela posição que toda a gente quer chegar. E alguém sabe quem você é. Conhece o seu nome, tem alguma informação a seu respeito, então usa os dados a seu respeito, a informação a seu respeito, para poder ter acesso. Você, afinal de contas, é um executivo alto, é uma pessoa importante, é um presidente da empresa ou alguma coisa assim do género, e você chega e diz, não, eu vim aqui em nome do fulano tal. Fulano tal, sim, fulano tal, mas você conhece? Não, do fulano tal, não sei quem é, tá. O Manelzinho, não é? Então, conheço há tanto tempo, pá, tá. Éramos do mesmo bairro, pá, somos amigos de escola, etc e tal, andamos juntos no liceu, não é? Okay. Aparentemente conhece, não é? E essa pessoa tem acesso a certos lugares, consegue certas coisas, porque disse que sabia quem você era. Mas depois alguém chega perto e diz assim, sabe quem é fulano? Quem? Fulano assim, ele disse que é seu amigo de escola, de infância, de liceu, não sei o quê. Fulano. Epá, estou a ver quem é. Pode ser que a gente tenha assim um conhecimento muito superficial, mas eu não estou a ver, não tenho relacionamento com essa pessoa. Não é um amigo próximo, não é uma pessoa que frequenta a minha casa, não é alguém com quem eu me relaciono. Esta pessoa não pode usar o meu nome para fazer isto. Agora ponha isso no superlativo e pense no que Jesus está a dizer aqui. É isso que estas pessoas fazem. Elas acham que podem usar o nome de Jesus de qualquer maneira, que só usar o nome de Jesus tipo fórmula mágica é válido. Jesus diz, não sei quem vocês são. Vocês não têm direito de usar o meu nome. Nós não somos íntimos. Eu não vou com frequência jantar na sua casa. Nós não andamos a trocar mensagens, não é? Todos os dias no WhatsApp sobre aquilo que está a passar na vida de um e de outro para que você agora se arme em grande amigo. Não sei quem você é, nunca o conheci. É isso que Jesus está aqui a dizer. O auto-engano que Jesus apresenta, irmãos, era comum no seu tempo, infelizmente continua a ser comum hoje. É um erro dramático. Vamos pensar em termos práticos, partilhar com os irmãos em termos práticos algumas das possibilidades para que nós possamos fazer esta autoanálise.
Talvez um dos riscos maiores seja uma compreensão superficial da conversão. O que é a conversão? Jesus tinha dito, entrem pela porta estreita. Há uma forma de evangelicalismo que anunciou ou que anuncia a salvação através de uma conversão, que é uma coisa banal, que é uma coisa simplérrima. Um dia alguém pede para você levantar a mão na igreja, alguém pede para você fazer a oração X ou Y, de repente você nem precisa orar, você só repete aquilo que a pessoa diz. Não, repita comigo. Eu lembro que a certa altura fui treinado por um método de evangelismo, não estou criticando, irmãos, não é? Estou avaliando. Fui treinado, acho que havia muito boa vontade e ensinavam-nos a fazer o método, parecia tipo venda, não é? Estávamos a vender o produto e no fim nós chamávamos a pessoa para orar e até orávamos e a pessoa tinha só que repetir a oração, repita comigo. Pode ser que ela não saiba as palavras certas, então repita comigo. E a pessoa repetiu e no fim, a gente já, mais um salvo, alegria no céu, os anjos estão cantando. Será que é mesmo, irmãos? A conversão é algo assim tão banal? A Bíblia fala de arrependimento, mudança de entendimento. Eu pensava de uma maneira, agora penso de uma maneira completamente diferente. Por que é que tantas vezes vemos pessoas que teoricamente se converteram e depois a vida prática na igreja parece que não desenvolve? São empecilho na vida da igreja, são emperro, nunca abençoam, nunca produzem nada, nunca levam adiante. Será que se converteu? Será que é mesmo do Senhor? Houve crescimento? Houve mudança naquela vida? Irmãos, esta conversão superficial, que é um momentinho rápido de fazer uma oração e depois continuar a viver a vida como se nada fosse, é engano. É engano. Jesus um dia vai dizer, não sei quem vocês são. Por vezes as pessoas se baseiam em falsa segurança a respeito daquilo que é a certeza da salvação. A doutrina da segurança eterna do salvo é muito valiosa, mas você pode conhecê-la intelectualmente e não experimentá-la na prática. Não, mas espera aí, pastor. Mas o salvo está seguro, certo? A gente não perde a salvação. E se o irmão perguntar a líderes diferentes em contextos denominacionais diferentes, têm respostas diferentes. Os batistas, em geral, adotam a posição, não. Uma vez salvo, está salvo. A salvação depende de Deus. Nós não perdemos a salvação. Ufa! Então estou tranquilo. Espera, calma. Então, estamos a falar de quem é mesmo salvo. Estamos a falar de quem é mesmo salvo. Você tem realmente esta certeza? Pode usar esta doutrina com esta convicção toda? Tem crescido, irmãos, imensamente o universalismo. É uma versão do Evangelho que apresenta um Deus de amor, mas não de santidade e nem de justiça. Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Olha assim, vamos pensar bem. Eu não sou tão mau assim. O inferno é uma coisa muito definitiva, muito duradoura, não é? Aliás, para já o inferno é desagradável. Não vamos falar sobre isto. Jesus falou sobre o inferno constantemente, mas nós não vamos falar sobre isso porque é desagradável. Então, e Deus, sendo tão bom como é, a Bíblia diz, Deus é amor. Então, Ele é amor e vai nos mandar para o inferno? Não manda não, irmãos. Sabe, biblicamente falando, Deus não manda ninguém para o inferno. Você vai sozinho. Aquele que vai para o inferno vai porque quis. Porque Deus queria que o homem fosse salvo. Ele fez tudo o possível para sermos salvos. Mas há muita gente que não vai querer. E que escolhe ficar separado de Deus. Então não foi Deus que mandou, porque o universalismo é a mentira do diabo, mas tem gente que se agarra a isto, irmãos, e aceita esta doutrina porque ela é confortável ao coração. Deus não vai fazer isto, Deus é muito bom, não, temos de estar descansados. Eu não sou assim um grande, de vez em quando faço o que não devo, pronto, mas não sou um grande pecador, que mereça uma perdição eterna. Engano, é engano. Fugir do autoexame, irmãos. A Bíblia nos chama constantemente a nos examinarmos a nós mesmos. Mas quem é que gosta de fazer testes? Você gosta de fazer testes? Exames. Uau, vou ter um exame esta semana. Maravilha. Normalmente não é assim. Os alunos, quando têm o exame, orem por mim que esta semana tenho o exame. Então, mas espera aí, você não passou o tempo inteiro na escola a aprender? O exame é uma coisa natural. Como é que a gente vai saber se você aprendeu a matéria ou não? Tem que fazer algum tipo de exame. Seja escrito, seja oral, seja prático, seja o que for, a gente tem que confirmar que você sabe. Aprendeu a tocar a peça, não é? Temos uma escola de música aqui, aprendeu a tocar a peça, então pega um instrumento e toca. Não, eu aprendi, professor. Sim, prova para mim que você aprendeu. Tem que fazer o teste.
Não há outra maneira da gente saber. E a Bíblia nos chama, examine-se o homem a si mesmo. E é agradável? Não. É como um indivíduo que vai ao médico. Ele quer que o médico lhe diga que está tudo bem. Ok, muito bem. O senhor quer saber se está tudo bem consigo? Quero saber como é que está. Tudo bem, eu vou-lhe pedir aqui alguns exames. Doutor, de exames não. Você quer que eu faça como? Eu não tenho visão de raio-x, não sou super-homem. Eu não consigo olhar para você e saber se você está saudável. Não parece, mas eu não sei. Vou-lhe pedir exame de sangue, vou-lhe pedir uma rádio. Você é fumador? Sou fumador. Vou pedir um raio-x. Não, raio-x histórico, senão. Mas você não é fumador? Mas eu não quero saber. A ideia é, se eu não fizer o exame e não souber, está tudo bem. Não, não está. Se você tiver um cancro e não souber, ele não vai desaparecer, ele vai continuar a desenvolver-se no seu corpo. É preciso fazer o exame. Mas o exame dói. Mas, irmãos, até o salmista, há 3.000 anos atrás, tinha entendido esta verdade e ele pedia a Deus, sonda-me. Sonda-me, Senhor, eu não consigo. Mostra-me aqueles erros que eu tenho e que eu mesmo não estou a conseguir ver. Irmãos, que coisa séria. Por isto este homem foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Há 3.000 anos atrás, irmãos, olha quanto tempo, muito antes de Jesus, ele já entendia, eu preciso de ser examinado, e eu preciso que seja Deus a me examinar, não sou eu que vou me examinar sozinho a mim mesmo, eu tenho que clamar ao Senhor, o Senhor faz o teste, avalia, queima, muda o que está errado, porque eu não quero ser enganado. Mas, irmãos, tem muita gente que falha e que foge da autoavaliação. Sem avaliação não há conhecimento. E sem a avaliação que nós precisamos fazer, humildemente, nos colocando nas mãos do Senhor e pedindo a ação do Seu Espírito sobre nós, há risco de autoengano. Confiar nas obras. Irmãos, é uma das principais formas de autoengano. Ela é universal. O diabo conseguiu pegar nisto e transformar isto num dos maiores métodos de engano da humanidade. Sabem porquê? O diabo é muito mau, irmãos. Sabe o que é que ele faz? Ele pega uma pitadinha de verdade e põe assim por cima. E quando a gente olha, vê só a pitadinha de verdade e não vê o resto. Diz. Porque é assim, quando nós falamos em obras, em alguma coisa que fazemos, isto vai buscar dentro de nós uma coisa que Deus nos deu, que é o senso de justiça. E o senso de justiça diz o quê? Se eu fiz, mereço. É ou não é? O que é que você ganha no fim do mês quando trabalha? Salário. Não, mas o seu patrão é muito bom, não é? É muito bonzinho. O seu patrão é um tipo fantástico. No fim do mês ele põe um dinheirinho na sua conta. É isso? Não, é bonzinho, era só o que faltava. Eu trabalhei e não foi pouco, não é? Eu fiz a minha parte, ele tem mais a obrigação de me dar, porque afinal eu trabalhei, é por isso é que é chamado salário, é soldo. Ele me deve aquilo, ele tem que me dar aquilo, porque eu fiz, é uma questão de justiça. E o inimigo pega o quê? Isto que é uma verdade, e ele transpõe isso para a questão da salvação, e ele faz o homem pensar assim, mas eu fiz, eu esforcei-me, eu dei esmola, eu andei, fui até não sei onde em peregrinação, eu subi aquela escadaria de joelhos, eu fiz isto, aquilo outro, então Deus não vai me dar nada em resposta. Então eu fiz tudo isso e Deus não vai me recompensar. O irmão percebe onde é que está a malignidade da coisa? O sensozinho de justiça, que é aquela pitadinha de verdade por cima, dá uma espreiada de verdade por cima e a gente engole. E a humanidade em peso, irmãos. Olhe para as religiões do mundo, irmãos. Olhe para as religiões do mundo, o catolicismo, o judaísmo, o islamismo, as religiões do mundo são todas baseadas nisto. Faça e você vai merecer. Já contei aos irmãos a experiência de ter trabalhado num leprosário na Guiné-Bissau. Foi uma experiência extraordinária para mim. Trabalhei num leprosário que era dirigido pela Igreja Católica, eu ia lá fazer a parte da clínica geral. Aquelas freiras faziam um trabalho extraordinário, fantástico. Eram mulheres dignas de apreço, o seu exemplo de vida em termos de abnegação, num contexto muito difícil, trabalhando com leprosos, com tuberculosos. Mas lembro-me de um dia estar a conversar com uma delas e que tristeza que encheu o meu coração, irmãos, porque aquela mulher estava profundamente enganada, autoengano. Ela vai chegar à presença do Senhor e ela vai dizer, Senhor, em teu nome eu não fiz tudo isso? Eu passei anos no interior, num dos países mais pobres do mundo, a trabalhar sem condições, a viver sem eletricidade, sem água canalizada, trabalhando com leprosos, Senhor, e o Senhor não viu o que eu fiz? Esta é a lógica. Mas, irmãos, o que é que a Bíblia nos diz sobre esta lógica? A Bíblia diz que, no que diz respeito à salvação, as nossas obras são
trapos de imundícia. Irmãos, não sou eu que estou a dizer o que a Bíblia diz. Então Deus não vê o que nós fazemos? Vê, sim, Senhor. E quando nós aceitamos a graça, a bênção, a oferta da salvação, tudo o que fizemos para o Senhor vai ser contabilizado. Jesus diz que um copo de água vai ser contabilizado. Mas se você fez para ser salvo, a Bíblia diz que você está enganado. Porque se você faz isso para a salvação, você está dizendo que a cruz não valeu nada. Jesus morreu na cruz. Sim, mas eu preciso agora fazer isto, aquilo. Então, se você precisa fazer isto, aquilo outro, para que é que ele foi morrer na cruz? Para que é que ele foi morrer na cruz? E porquê é que ele, no fim, antes de entregar a sua vida ao Pai, ele disse, está consumado. Mas Jesus disse que estava terminado, mas não estava bem terminado, não era bem assim. Ainda era preciso fazer mais umas coisitas, não é? Ainda era preciso eu ralar o joelho, dar umas quantas esmolas, esforçar-me bastante. O irmão percebe? É uma questão de onde é que nós colocamos as obras. Se você coloca as obras antes da salvação, elas são lixo. Se você coloca depois, elas podem ser algo extraordinário e merecem galardão do Senhor, porque a justiça de Deus é perfeita. Mas o inimigo é mau e ele dá essa espreada, não é? Dá assim um toquezinho de verdade por cima e o homem engole e engana-se. Estavam enganados. Senhor, em teu nome nós fizemos. Fizeram, mas não foi em meu nome. Sabe como é que eu classifico o que é que vocês fizeram? Está aí, irmãos, olhem para a sua Bíblia. Iniquidade. Porquê que era iniquidade? Porque era blasfémia contra a obra da salvação de Jesus na cruz. Porque era dizer que o Calvário não tinha tido valor nenhum. Era blasfémia aos olhos de Deus. E é por isso que eles fizeram tanta coisa e no fim estavam perdidos. Meus irmãos, vamos fazer. Mas vamos fazer da forma certa e no lugar certo. Vamos fazer, mas vamos fazer na compreensão do que é que aquilo que nós fazemos para o Senhor significa. Nós não fazemos nós fazemos porquê. Nós não fazemos como causa, fazemos como consequência. Não é porque nós queremos ser salvos, é porque fomos salvos. É porque temos vivência com o Senhor. E nós não fazemos as coisas porque há uma lista de coisas que nós temos que fazer. Nós fazemos porque eu vivo junto com Ele e eu entendo o que Ele quer, a vontade. E eu ponho em prática aquilo que eu percebo que é a sua vontade. E para cada um de nós há pequenas diferenças. Claro que há coisas que são em comum, mas você tem dons, tem talentos, tem características, tem experiências, tem possibilidades, tem oportunidades, tem lugares diferentes dos meus. Então, como Deus vai se manifestar na sua vida em termos de vontade, vai ter diferença por causa destas coisas. E era isso que Jesus chamava aqui a atenção. Enganados porque não tinham vida com Deus. Aquele que pertence ao Senhor e conhece a Jesus, ama a palavra e ama a oração. Isso não é pesado para ele, irmãos? Os irmãos todos já devem conhecer a tal história, não é? O pastor foi visitar a irmãzinha, ela já não vinha à igreja há muito tempo. E o pastor, depois de um tempo de visita, conversaram sobre a vida, a família, os filhos, os netos, o papagaio, o periquito. E depois o pastor disse, irmão, eu queria ler a palavra do Senhor, mas eu queria ler na sua Bíblia. Pode ser, sim, pastor, eu vou lá procurar. Né? E ela foi lá, procurou, finalmente achou a Bíblia. Os meus óculos! Finalmente achei os meus óculos. Olha, pastor, estavam perdidos há mais de um mês que eu não conseguia achá-los. Pois, sem querer ela disse a verdade, não é? Fazia um mês que ela não achava os óculos, fazia um mês que ela não pegava na Bíblia. Pode ser muito engraçada a piada, mas a pergunta para nós é, e nós? Nós dizemos que o amamos e chegamos aqui e cantamos, meu alvo na vida é adorar-te. Esta é a palavra dele para nós. Irmãos, Deus deu ao trabalho de mandar isto escrito para nós. Você já recebeu alguma coisa? Hoje em dia é difícil, não é? A gente hoje em dia não recebe mais papel, mas pronto. Você já recebeu uma mensagem escrita de alguém que você ama verdadeiramente? As tecnologias têm coisas boas, mas também têm algumas coisas complicadas, não é? Algumas das tecnologias, alguns dos meios que nós usamos de comunicação hoje são terríveis, porque você consegue abrir e saber se a pessoa já viu a sua mensagem, se ela já leu a sua mensagem e não respondeu. Quer dizer, pegou a minha mensagem, leu a minha mensagem, mas não respondeu. Agora imagine se essa pessoa é uma pessoa que você diz mesmo que é muito importante na sua vida. Uma coisa é você receber uma mensagem, que não é uma mensagem
A mensagem secundária é uma coisa que não é muito importante responder na hora, é um comentário vazio, é uma pessoa com quem você raramente se relaciona. Outra coisa é você receber uma mensagem de alguém que é mesmo próximo, que é muito chegado. E você lê aquela mensagem e não responde. Não olha para a mensagem, não acompanha. O Senhor mandou-nos a sua palavra escrita. Nós dizemos que queremos viver para adorá-lo e fazer a sua vontade. A vontade dele está expressa aqui. Você está à espera que ele diga a vontade dele como? Vai escrever na parede do seu quarto? Está aqui. Leu? Tem lido? Aprendeu? Conhece? A oração é falar com Deus. É a nossa possibilidade de estar com o Senhor, de conversar com Ele. Somos salvos para viver este relacionamento com o Senhor e não para cumprir um conjunto de regras, participar de alguns rituais, vir a algumas cerimónias. Mesmo no Antigo Testamento, o Senhor expressava isto de forma muito clara. Samuel disse a Saul, num dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em se obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Saul estava muito preocupado com os sacrifícios e Deus disse: tu não entendes nada, não tens comunhão comigo, não tens vivência comigo, tu não ouves a minha voz, tu não ouves aquilo que eu peço. Tu não me conheces verdadeiramente e estás muito preocupado com os rituais. Os rituais não são importantes. Eles não são o centro daquilo que eu vos peço. Eles podem ser úteis quando nós temos comunhão. O salmista, no momento da sua experiência de contrição, quando ele entendeu o seu pecado, ele declarou: Senhor, tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Este entendia qual era a vontade do Senhor. Irmãos, há maneiras sutis e enganadoras de nós entrarmos nesta autoilusão e nos envolvermos com coisas, com organizações, com atividades e deixarmos a nossa verdadeira vida com Deus em segundo plano. Martin Lloyd-Jones, escrevendo sobre este texto, falando sobre esta mensagem, ele citou algumas possibilidades. Por exemplo, e estas são ideias dele, ele diz: algumas pessoas ficam fanáticas por ouvir mensagens. E agora então fica fácil, não é, irmãos? A gente tem a mensagem no telemóvel, vai procurar, os pastores põem as mensagens na net, então a gente vai ouvindo. Então está fanático, ouve 2, 3, 4, 5, 10 mensagens por dia. E quanto mais mensagem eu ouço, mais forte eu sou, um lugar mais importante eu vou ter no céu. Não vai, não. Não é pelo muito ouvir que você vai crescer no Senhor. Pode ouvir todas as mensagens do mundo, conhecer todos os pregadores. Não praticou, não valeu de nada. Cuidado! Eu digo isso muitas vezes aos irmãos. Eu não tenho inveja de nenhum pregador que dos irmãos podem procurar na net. Procuro gente séria, gente sã, que prega a palavra do Senhor e ouça. Pode ouvir, irmão. Fico muito feliz que o irmão seja bem alimentado. Mas, cuidado. Isto não é garantia de nada. Tem gente que fica dependente de participar em reuniões. Quanto mais reuniões pudesse ir a um culto todos os dias, não é? Participar dos cultos, irmãos, é muito bom. Não garante um lugar no céu para você. E não garante para ninguém. Tem gente que acha que se dedicar muito ao trabalho da denominação, a denominação A, B ou C, tanto faz. Vou-me dedicar bastante àquela denominação, então vai ser uma maravilha. E a pessoa dedica a vida inteira ao trabalho da organização. E comunhão com Deus. E vivência com o Senhor. Tem gente que quer tirar cursos, então faz mestrados, doutorados, pós-graduações, aprende muita coisa sobre teologia e comunhão com o Senhor. Irmãos, eu já fui seminarista. E eu lembro-me quando fui para o seminário. Quando fui para o seminário, ia como muitos seminaristas devem ter ido, não é? Com aquela ilusão. O seminário deve ser um bocado do céu. Uau! Só está lá gente que separou a vida inteira para dedicar ao Senhor. E o tempo que eles vão ficar lá é para ler a palavra, estudar a palavra e orar. E aprender com quem conhece mais. Isto é um bocadinho do céu aqui na terra. Irmãos, só tem um problema. É que todos aqueles que estão lá no seminário são todos pecadores. E quando junta pecador dá um problema sério, irmãos. Onde há 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. E onde há 2 ou 3 pecadores reunidos, vai haver problema. E, portanto, o seminário, irmãos, não é um pedacinho do céu e nós podemos viver ali dentro
e ser envolvidos por tantas coisas e esquecermos que nós temos que ter tempo com o Senhor. Há pessoas que se envolvem no estudo da escatologia e passam a vida escarafunchando os jornais à procura da confirmação das profecias, mas não têm tempo com Deus. Tem gente que coleciona Bíblias e traduções diferentes e é capaz de citar o valor desta, daquela e daquela e daquela e daquela e daquela, e tempo com o Senhor. William Wilberforce foi um político inglês importantíssimo. Ele foi responsável pelo grande movimento de abolição da escravatura. Ele trabalhou imenso para que o Parlamento inglês acabasse com a escravidão. Este homem era um crente fiel e no início da sua carreira ele estava dividido entre ser pastor ou ser político. Ele colocou isso de forma muito séria diante de Deus em oração. Ele foi orientado pelos seus conselheiros, entre eles, o pastor que ele seguia é aquele pastor que nós conhecemos muito bem o seu hino. Compôs aquele hino famosíssimo, Amazing Grace. O pastor que compôs o Amazing Grace era pastor do Wilberforce. E ele disse, olha, pastores há muitos, não estamos menosprezando, mas há muitos. Mas pessoas que têm a oportunidade de ter uma posição na sociedade como você tem esta oportunidade são muito poucos. Que Deus te use, que tu sejas instrumento de Deus no Parlamento inglês. E ele então foi um político famoso, mas a certa altura ele estava tão envolvido na luta contra a escravatura que ele só pensava naquilo, só vivia aquilo. E no fim de um encontro houve uma irmã que chegou para ele com muito carinho e perguntou, irmão Wilberforce, como está a sua alma? E diz que ele foi impactado com aquela pergunta. E ele parou e ficou a olhar para aquela irmã durante algum tempo. Até que respondeu, irmã, já nem me lembrava que tinha alma. É possível, irmãos. Quando eu era adolescente, visitou-nos nos Açores para uma série de palestras Richard Wurmbrand. Não sei se o irmão já ouviu falar dele. Richard Wurmbrand foi um pastor importante no contexto da Roménia comunista. Ele foi preso e torturado e ficou preso em prisões comunistas durante 14 anos. Aquilo que aquele homem sofreu pela fé, eu não vou descrever aqui, irmãos, porque causaria muito mal-estar para si. Aquilo que ele falava, daquilo que o submeteram para que ele quebrasse na sua fé, provoca náuseas. É impossível, é difícil imaginar a malignidade do homem que é capaz de pensar nesse tipo de tortura. E este irmão permaneceu firme na sua fé. Impressionante, extraordinário. Mas quando ele foi finalmente liberto, ele fazia uma campanha de anúncio do Evangelho, mas também um discurso anticomunista. E eu lembro-me que ele chegou aos Açores e nós conseguimos um espaço grande para que ele fosse ali falar. Estamos a falar da década de 70 em Portugal. Os irmãos que se lembram da década de 70 em Portugal, o comunismo estava numa posição ainda bastante significativa, não é? Tínhamos conseguido derrubar o fascismo, o comunismo estava em alta. E o discurso do pastor Wurmbrand tinha um impacto extraordinário pelo seu testemunho, mas a certa altura o seu discurso não era sobre Jesus, não era sobre Deus, não era sobre a graça do Pai, não era sobre a força que o Espírito Santo lhe tinha dado durante os anos de cadeia, era sobre a malignidade do comunismo. O seu discurso não era um discurso de glória a Deus, era um discurso contra o comunismo. E eu era adolescente, irmãos, mas lembro-me de ouvir esta mensagem e dizer assim, que coisa extraordinária podia ter sido o testemunho deste homem. Ele podia ter dado uma palavra aqui magnífica sobre como Deus o sustentou naquele tempo de prisão. Mas ele está tão dominado por aquilo que havia de errado nesta cultura que o torturou, que ele só fala sobre isto. Perdeu o foco, perdeu a oportunidade. A palavra final de Jesus para estas pessoas é terrível, irmãos. Fim do versículo 23. Apartai-vos de mim. Estas mensagens têm sido mensagens difíceis de preparar e de trazer aos irmãos. Já vos disse isso, mas é um texto difícil de falar. Muito mais agradável para nós, pastores, pregarmos aqueles textos, não é? Que falam sobre o consolo do Senhor.
e a graça de Deus sobre nós e como Deus nos acompanha no meio das dificuldades. Mas, irmãos, os avisos de perigo na estrada são importantes, que é para nós não batermos o carro, que é para nós não termos um acidente. E aqui é mais importante ainda, porque o Senhor está falando sobre a vida eterna. Ele não quer que nós percamos a vida eterna que Ele nos oferece. Então Ele põe um aviso muito grande e diz: não se engane a si mesmo. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos viver perto. Afinal, uma das imagens mais bonitas que Paulo usa para falar sobre a salvação é a reconciliação. Voltou a estar próximo, antes estava separado e agora pode andar junto. E a beleza da vida cristã, irmãos, não é apenas nós pensarmos que um dia nós vamos chegar ao céu e vai ser maravilhoso estar lá, mas é o dia a dia andando com o Senhor. Não nos enganando por nada que esteja à nossa volta e achando que de alguma maneira nós podemos garantir a nossa salvação por estas coisas que nós eventualmente fazemos. Isto é o engano do inimigo. Nós não podemos viver a nossa escolha e entrar no céu. Só se entra à maneira de Deus. E o apelo que Jesus faz é para que nós estejamos atentos e não caiamos nesta falha. E não estejamos encontrados como estes, mas possamos estar do outro lado. Ele vai terminar o sermão com mais uma ilustração muito rica sobre estas duas possibilidades. Irmão, veja quantas vezes Jesus usa ilustrações e ele sempre fala sobre duas possibilidades. Há duas portas, há dois caminhos, há dois tipos de árvores, há dois tipos de frutos, há dois tipos de profetas, há dois tipos de construção, porque há dois tipos de fundamento. Sempre dois. O Senhor não cria várias possibilidades. O homem de hoje em dia não gosta disto. Nós queremos possibilidades, não é? Nós queremos muitas possibilidades. Todas elas... Não, Jesus diz só há duas. Ou está ou não está. Não existe meio termo. Com Cristo não há meio termo. E é importante nós percebermos isto, porque Ele deu a sua vida para que nós não nos enganemos. A nossa oração, irmãos, diante de tudo isto, tem que ser: livra-nos, Senhor, do auto-engano. Jesus vai contar uma história no seu último sermão, dos 5 sermões principais que nós temos no Evangelho de Mateus, sobre 10 virgens que estão à espera de entrar na festa. Todas elas sabem que o noivo vem, todas elas sabem que elas precisam de ter óleo na sua lâmpada, mas o noivo chega e 5 não estão preparadas. E quando elas chegam à porta, a porta está fechada. Veja bem, elas não eram ignorantes. Elas não eram inimigas do noivo. Elas não tinham raiva dele. Elas o estimavam muito e elas queriam estar na festa. E elas sabiam que ia haver festa. E elas sabiam que era preciso a lâmpada. E elas sabiam que tinha que ter óleo na lâmpada. Tudo isso elas conheciam, mas na hora elas ficaram de fora. Jesus não estava a falar sobre ímpios. Estava a falar sobre a realidade do seu povo, ou daqueles que se diziam seu povo. Livra-nos, Senhor. Livra-nos. Livra-nos do auto-engano. Dá-nos seriedade, Pai, para que nós possamos permitir a ação do Teu Espírito sobre nós, para examinar lá no fundo, mesmo que seja doloroso. Eu prefiro que doa aqui, eu prefiro que queime aqui, mas que eu seja salvo. Pode queimar, Senhor. Pode doer, Senhor. Mas limpa. Chama a minha atenção, desperta-me. E eu não quero estar entre aqueles que estão enganados. Aviva-nos, Senhor. Eis nossa petição. Acende o fogo divinal em cada coração. É o que nós vamos cantar no fim deste culto. Eu convido o irmão a ficar de pé para que nós o façamos juntos. Que
renova-nos, Senhor, inspira-nos fervor, aumenta nossa compaixão por todo pecador. Aviva-nos, Senhor, és nossa petição, acende o fogo divinal em cada coração. Nossa oração é que a palavra do Senhor possa ter o resultado que Ele quer na vida de cada um de nós. Ele sabe como estamos, Ele sabe o que precisamos. Agradecemos aos irmãos pela vossa presença, dizendo aos irmãos que esta é a realidade que estamos a viver agora. Se o irmão deseja contribuir, há várias formas de o fazer. O irmão tem recebido esta informação de como pode fazer através da internet, telemóvel, enfim, há muitas formas hoje em dia. Mas se o irmão trouxe a sua oferta física e quer deixá-la, ali à saída o irmão encontra um envelope e também o gasofilácio onde pode deixar a sua oferta, se for o caso. Pedimos aos irmãos que continuem a se inscrever com antecedência. Nós temos tido esta dificuldade porque neste momento nós já temos mais gente a querer vir do que os espaços que nós podemos ter. Então, às vezes, se o irmão deixa, por exemplo, para inscrever-se na sexta-feira, provavelmente já não vai haver lugar. Então, não espere tanto, inscreva-se logo para garantir que vai ter o seu lugar e desta maneira poder participar connosco. Nós lembramos aos irmãos que ao fim do culto nós não podemos sair todos ao mesmo tempo, temos que esperar a orientação dos nossos irmãos que estão na portaria e peço-vos também mais uma vez que tenhamos cuidado com a aglomeração à porta da igreja. Eu sei, apetece, não é? Ficar ali a conversar e etc. Mas precisamos continuar a cumprir as regras quando saímos daqui do culto, para dar bom exemplo como crentes no Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos pela palavra, mesmo aquela que nem sempre é confortável de ouvir. Louvado seja, Senhor, porque há muitas palavras tuas que são tão saborosas, tão consoladoras. Mas sabemos, Pai, que é parte do teu amor aquelas que nos trazem algum desconforto. Fazem parte do teu cuidado para connosco, Senhor. É porque tu realmente queres que nós estejamos contigo e nós queremos estar. Livra-nos do auto-engano, seja de que forma for. Ajuda-nos, Senhor, a ter esta sensibilidade. Examina os nossos corações e que sejamos sérios na nossa busca de viver contigo e experimentar a tua presença nas nossas vidas. Que a tua palavra dê o fruto que cada um de nós necessita que dê. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.